Será que agora vai? Vamos chamar a Edi. Cadê você? Pronto. Sim. Vou fixar o tema aqui de novo. Pronto, estamos aí, vambora. Gente, E não deu sei por quê. certo. Não queria aparecer você pra mim, ué. Eu já falei que hoje é o dia dos desafios, viu? A live de 8 horas atrasou porque o meu celular travou e o do Lucas não aparecia de jeito nenhum. Aí fui gravar com a Mari agora, também deu o mesmo problema. Ela tava com um probleminha de conexão. Falei pra ela, não preocupa que hoje é dia dos desafios. Tudo bem? Vamos Como lá, você está? eu tô bem, graças a Deus. E você? Que saudade. Gente, pra quem não sabe, a Edmara é meu anjo da guarda. Pra quem não Minha sabe, a Ellen, amiga e anjo da guarda. Como você está? eu Tudo tô bem bem, por aí? graças a Deus. Tá na Oi? clínica? Tô na clínica, tô na clínica. Fala aí Tava da clínica terminando. onde você atende pro pessoal. Oi? Fala aí da clínica onde você atende pro pessoal conhecer. Bom, para quem não sabe, né, eu atendo aqui na Ciclos, espaço terapêutico, fica aqui na cidade de Pouso Alegre mesmo, fica na rua abaixo da Corpus. Aqui na clínica tem eu e mais outros dois colegas psicólogos que atendem, o Rodrigo e a Gabriele, e também nós temos uma nutricionista que faz atendimento aqui também. Então, aqui na clínica nós somos em quatro fazendo É uma atendimento. equipe multidisciplinar. Aqui é bem, bem multi mesmo. Beleza. Edi, se apresenta aí pro pessoal que está entrando agora. Fala um pouquinho do seu trabalho. Certo. Então, né, para quem não sabe, meu nome é Edmara, eu trabalho como psicóloga clínica hoje somente, né? Hoje não estou mais atuante na área organizacional, há alguns meses, poucos meses, na verdade, eu parei. Às vezes ainda realizo alguns trabalhos, mas não com frequência igual eu fazia antes. Então, hoje eu atuo na clínica com atendimento clínico mesmo, tanto presencial aqui e também tem alguns pacientes online que eu atendo de forma remota aí. Uhum. Então, para quem não está querendo sair de casa nessa pandemia, o pessoal aí que tá, né, o grupo de risco, tá mais preservado aí, entra lá, depois eu deixei marcado a Edmara no post, depois entra lá e já pega o contato e marca terapia. Então Isso é isso aí. aí. Pessoal, hoje a gente gravou sobre orientação profissional de manhã e depois, Edi, a gente gravou sobre ecoterapia, terapia com cavalos. Acabei de Gente, gravar com o Mário. E nossa, aí agora nós vamos tirar dúvidas sobre psicólogo na organização. Eu achei legal trazer esse tema porque as pessoas pensam que consultório só atende no consultório, psicólogo só atende na clínica, né, no consultório. E não é assim. Existe psicologia do trânsito, existe a psicologia organizacional, escolar, educacional. É tanto nome, se eu for falar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira. Então, o é verdade. psicólogo sabe em tudo. Eu falo, gente, o pessoal assiste futebol todo dia e não imagina que para cada time tem que ter um psicólogo também. Então, o psicólogo tá em Uhum. tudo, tá no esporte, tá em tudo, né? No trânsito. Então, achei bacana trazer esse tema, né? Até que o trabalho faz parte da nossa vida mais que qualquer outra coisa, né? A gente passa quase o dia todo no trabalho. Aham, Então, explica pra realmente, gente um pouquinho o que que é o trabalho do psicólogo nas instituições, nas empresas. certo. O trabalho do psicólogo, né? Existe também hoje dentro das empresas duas linhas, né? Existe a linha organizacional e a psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do trabalho trabalha o trabalhador, né? A saúde mental do trabalhador ali. Eu digo que o psicólogo organizacional, ele trabalha a saúde mental da organização, que é constituída por pessoas.
Então, o psicólogo na organização, ele tem esse papel de trabalhar mesmo a saúde da organização ali, do todo, dos setores, e não muito com, não somente com o olhar, é, como que eu vou trazer aqui? Muito subjetivo ali, né? Esse olhar que a gente tem na clínica, o olhar para aquele que está à nossa frente. Mas muitas vezes nós precisamos olhar para um setor que está à nossa frente, que, claro, a gente, né, vai mapeando, vai sabendo quem é, mas a gente olha mais para o todo, para cuidar do todo mesmo, né? Da saúde daquela organização, daquela empresa. Que Uhum. ao cuidar da saúde dessa empresa, reflete na saúde de quem trabalha, na saúde mental mesmo, quem trabalha no bem, muitas vezes físico, no bem-estar ali de interação social mesmo entre um trabalhador e outro, entre um setor e outro, e principalmente emocional. Então, Bacana, bacana. é isso. Na época do estágio, eu nunca fui para essa área, né? Você sabe que meu negócio sempre foi criança. Do Aham. primeiro ano da faculdade até o último, todos os meus estágios eu fiz na área infantil. Até aqueles que não tinham nada a ver com criança, eu dei um jeito de fazer na área infantil, né? Social na área infantil, saúde coletiva na infantil, tudo na infantil. E aí chegou na hora da organizacional, eu falei, nossa, e agora? Não tem como trabalhar organizacional com criança. Qual empresa que tem criança aqui, né? Aí eu não teve jeito, né? E aí eu fui fazer uma função em uma empresa de pesquisa de clima. Foi a atividade que eu fiz, a única atividade que eu fiz, né? Então, assim, além, né, da pesquisa de clima, o que que o psicólogo pode fazer na prática dentro da instituição? Quais são os papéis que ele pode desenvolver lá dentro? Uhum. Olha, você me colocou em um desafio, e como hoje é o dia do desafio, assim, eu não vou ter todos os papéis aqui, vou esquecer com certeza de algumas coisas, mas eu vou trazer algumas coisas que eu considero bastante importante que um psicólogo pode fazer dentro da organização. A primeira delas, né, é a pesquisa de clima, o recrutamento e seleção, o treinamento de equipes, o treinamento de liderança, a escuta, uma escuta um pouco diferenciada. Uma escuta que muitas das vezes a gente chega a fazer aconselhamento dentro da empresa Uhum. com, com o paciente, depois a gente encaminha, né, para psicoterapia, então tem esse papel do aconselhamento também, tratando um problema. Para quem não sabe o que é aconselhamento, né, o aconselhamento é quando uma pessoa chega até nós com um problema focal. Ah, eu estou com um problema em lidar com o meu colega de trabalho. Uhum. E aí a gente trabalha aquele problema focal. Se esse problema não for só isso, se a queixa do paciente for essa, mas a gente notar que é uma problemática maior, a gente encaminha para a psicoterapia, para que ele trate isso na clínica. Então, o Uhum. psicólogo de organização também faz isso. O psicólogo na organização, muitas das vezes, é uma pessoa também que está ali para resolver conflitos também ali, né? Tá para poder mediar alguma conversa, fazer uma escuta. O psicólogo na organização também faz descrição de cargo, organiza processos de recrutamento interno, assim como os externos, como eu falei. Tem algo que eu gostava muito de uma empresa que eu cheguei a trabalhar até durante o meu estágio, eu fiz estágio lá, e depois também, em outro momento, prestei mais alguns serviços depois de formada. E quando tinha alguns eventos, é, quem sempre estava à frente era eu era eu comigo mesmo, né? Porque ele era uma empresa pequena, mas às vezes juntava algumas lideranças da empresa. Então, fazendo mesmo eventos de reconhecimento do trabalhador, daquilo que ele tinha desenvolvido ali, como premiação, enfim, até mesmo essa questão motivadora mesmo do trabalho, de identificar de onde está vindo, a falta de motivação para o trabalho, de fazer mesmo. Opa, acho que voltou, pensei que tinha dado uma travadinha. Então, o psicólogo na organização
as funções dele mais ou menos se baseia nisso. Claro, com algumas outras coisas que agora, nesse momento, eu não vou conseguir pontuar É tudo. muita coisa, né? É muita coisa. Uhum. E Mas sabe você uma... Não, se deixar pode eu fico falar. falando. Não pode falar. Sabe uma coisa que eu gostava muito, assim, que aliás que eu ainda gosto, porque eu tenho uma paixão gigante pela área organizacional, né? Os meus colegas sempre riam. Tem uma colega que esses dias foi prestar um serviço numa outra empresa, ela, você pode me rever meu trabalho aqui só para ver se tá. Eu tenho prazer nisso, né? Eu gosto muito mesmo. Mas assim, é algo que eu sempre vi assim, o psicólogo na organização, a gente era visto como aquele olhar que traz esperança. O pessoal olhava assim diante de reunião. Eu lembro que diante de reunião que precisava mudar algo num setor, onde estava ali lideranças de vários setores, e eu assim não entendo de processo técnico, né? Eu não entendo de processo técnico de como fazer aquilo, mas eles que faziam questão da minha presença ali pela escuta e por saber que eu estava ali. E às vezes eu acabava contribuindo tão pouco, né, ao meu ver, mas algo que eu dizia a eles vinha como um sintoma de esperança. Então, muitas vezes eu vejo que eles buscam no psicólogo esse olhar de esperança, de que é possível, de que ainda dá para sair disso, de como resolver. Então, é algo assim que eu vejo na minha pouca experiência, claro, mas assim, que eu via muito presente em todos os lugares que eu passei. O psicólogo, ele era essa pontinha de esperança por onde ele passa. Uhum. Sim, sim. É realmente essa a visão que eu tinha, né? É muito esperado do psicólogo, porque ele é um mediador de conflitos, né? Então é muito esperado dentro da instituição. Mas você falou uma coisa bacana aí, né? A pessoa de fora, ela não sabe que o psicólogo, ele desenvolve uma atividade específica, né? Então, se eu sou psicóloga clínica, eu atendo apenas no consultório, eu faço atendimento clínico, né? Se eu sou psicóloga organizacional, eu faço uma outra tarefa diferente, eu faço terapia. Por isso que existe psicólogo e psicoterapeuta, né? Mas algumas pessoas de fora não têm conhecimento sobre isso, até porque, né, não é uma coisa que a gente expõe tanto, né? E aí o funcionário da empresa chega lá na empresa e fala, nossa, briguei com a minha esposa hoje, então eu vou procurar a psicóloga Edmara para falar sobre isso. E aí? É trabalho do psicólogo organizacional resolver isso? Não. Não, a gente muitas vezes pode fazer essa escuta, né? Mas é sempre essa escuta direcionada. Muitas das vezes a gente faz essa escuta e vê que é só uma questão assim olha só, vou contar de uma experiência que eu acho que vai ser bacana. Uhum. E uma das empresas, quando eu ainda estava, não, acho que eu já tinha formado, não sei, enfim. Uma funcionária pediu para a líder dela se ela poderia conversar comigo. Aí eu falei, pode, tudo bem, né? E ali ela estava com um problema, porque ela não conseguia ficar quieta no trabalho. Ela tinha necessidade o tempo inteiro de ficar conversando. E o trabalho que ela realizava era um trabalho que ela precisava de muita atenção, porque exigia tempo, exigia meta, era uma coisa que exigia dela muita dedicação ali. E aí, a todo momento, ela levava xingo da líder, porque ela estava conversando, ou porque ela estava desviando a atenção. Só que aí, naquela conversa, é, a gente foi descobrindo que era uma situação pontual que levava ela a sempre e agir daquela forma. Então, naquela conversa, tudo, eu direcionei ela, falei, olha, que tal você mudar? A médica tinha até passado uma medicação para ela, tudo, ela não queria tomar. Eu falei, não, a médica te passou essa medicação. Faça uso dela, pelo menos, né? Dê oportunidade para o medicamento também. E aí, é, essa essa funcionária, ela começou, aí alguns dias eu passava perto dela, ela fazia assim pra mim, assim, ó, eu andando pela empresa de um lado pro outro, buscando alguma pessoa que eu precisava resolver uma coisa e falar tal coisa, e ela assim pra mim, tipo, tá dando certo. Em uma conversa.
E aí também já teve um outro caso, né? Nessa mesma empresa de uma outra funcionária que veio querendo conversar e aí aquela conversa assim, não era não era uma conversa. Ela queria terapia, né? E aí eu tive que expor isso para ela. Olha, você tem que procurar um psicólogo, né? Mesmo clínico que vai poder te atender. Eu não posso fazer isso. Eu estou fazendo essa sua escuta, vou te dar esse direcionamento agora. Mas eu não posso continuar te atendendo, porque sua demanda não é de aconselhamento, não é de uma conversa só. E por que que ela veio me procurar? Porque essa colega do setor dela que conversou comigo e naquele dia deu certo, contou para ela. Então ela ficou super interessada em me procurar. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei e, e muitas vezes a gente, na empresa, a gente trabalha muitas vezes com pessoas muito simples, assim, sem até algumas informações mesmo. Eu falei para ela, olha, eu não posso te atender, mas eu posso te ajudar. Então eu vou marcar um psicólogo para você, você quer? Quero sim. Então eu falei, vou entrar em contato com algum psicólogo, eu vou falar da sua necessidade, que você tem necessidade de fazer terapia, vou explicar que você trabalha aqui na empresa, vou conversar com a sua líder, até se você precisar sair do horário para poder ir. Mas aí eu consegui um horário que era logo depois do trabalho e era perto até para ela ir. E a psicóloga atendeu ela, fez um valor bacana, porque era uma pessoa assim, que não tinha tantos recursos financeiros, o convênio da empresa não cobria, essa psicóloga não atendia por esse convênio, então deu super certo. Então, muitas vezes, até esse nosso papel dentro da empresa também, sabe? A gente acaba envolvendo, tendo que e fazer esses encaminhamentos aí. Então, o psicólogo dentro de uma empresa, ele é a porta de entrada, né? Você pode ali, pode procurar, mas ele não vai te abraçar, não vai abraçar a causa, ele vai orientar, vai fazer os devidos encaminhamentos, né? Sim, sim. Uhum. Quais são as dificuldades, Edmara, que você acha que que se tem como psicólogo dentro de uma empresa em relação ao olhar das pessoas, como as pessoas imaginam o psicólogo dentro da empresa? É, tem duas coisas que me chamam bastante atenção, né? Primeiro, como eu disse, a gente é essa ponta de esperança. Aí Aham. parece que por onde a gente anda, as pessoas nos veem e querem falar. Assim. Eu lembro uma vez de eu andando pela empresa e teve um dia que eu tava até assim, meu Deus, eu não aguento mais. Que pesado, eu resolvendo coisas mesmo que eu precisava, de ordem prática, de treinamento, que eu estava organizando material, buscando informação e andando de um lado, uma pessoa me puxava. Edmara, mas olha só, tá acontecendo isso, a gente precisa de uma opinião sua. Aí eu, "Hum, meu Deus, o que eu falo? Não é da minha área, não sei disso. Eu falei assim, olha, eu não sei o que te falar agora, eu preciso realmente pensar. Aí eu andava mais um pouco, outra pessoa me puxava. Até que uma hora eu passei perto de uma pessoa, ela tava chorando. Eu falei, ah, vamos subir lá para a sala? Então, assim, uma das dificuldades que eu vejo é que as pessoas, ao nos enxergar, é psicóloga, então vai resolver tudo. Tudo é capaz de resolver. Tudo a psicóloga vai dar um jeito. Conversa com a psicóloga. E muitas vezes não é assim, né? A gente não consegue fazer milagre. A gente não consegue mudar uma situação do nada. Às vezes querem efeito imediato. Eu vejo que Uhum. às vezes quer algo muito rápido. Claro que tem coisas que tem que ser rápida mesmo. Tá com uma vaga ali, tá precisando daquele funcionário, a gente corre atrás, a gente dá um jeito, consegue agilizar. Mas tem coisas que demandam tempo. Uhum. E tem coisas que realmente não é da alçada do psicólogo. Mas mesmo assim, as pessoas querem isso de nós, às vezes na empresa. E olham para nós com esse olhar. Como assim você não consegue dar conta disso? Não é possível que você não faz milagre. E olha, a Ana colocou aí. A Ana é audiência fiel das lives, gente. Mó belezinha. Seja Terceirizando para bem-vinda. você a responsabilidade própria. Exatamente, Ana. Exatamente. Essa terceirização aí da responsabilidade. Então, isso é algo assim que é muito, muito difícil na organização.
Uhum. Outra coisa, às vezes, que eu vejo também é uma falta de valorização do profissional. Às vezes exige muito, mas também não valoriza alguns trabalhos, aquilo que faz, até porque muitas das coisas que nós fazemos não, não resulta naquilo que o patrão, naquilo que o chefe acha que é produção, que é dinheiro, mas ele não entende que se o trabalhador não estiver motivado, ele não vai estar produzindo de forma adequada, o que não vai estar dando produção, que muitas vezes não rende ali no monetário, naquilo que o patrão espera. Então ele acha muitas vezes que, mas isso, mas proporcionar esse treinamento para quê? Mas tirar o funcionário nesse momento para quê? Mas ele não vê o efeito de tudo isso. Alguns lugares sim, algumas pessoas sim, mas ainda existe é, até esse preconceito. Nossa, mas ninguém aqui é louco. Mas qual a real necessidade disso? E não vê todo um por trás, tudo aquilo Uhum. que está por trás do trabalho. É interessante isso que você falou. Eu perguntei justamente por isso. Eu não sou da área organizacional, né? Passo longe, mas eu imagino que seja difícil essa questão, né? Eu estava lendo um livro essa semana do Padre Léo, inclusive. E ele falava assim, gente, como que ele contava no livro, né? Como que as pessoas hoje, ele falava isso há 10 anos atrás, né? Como que as pessoas hoje querem respostas tão rápidas para problemas que vêm se arrastando de tantos anos, né? E eu acho que dentro do contexto institucional, organizacional, isso é pior por causa desse resultado. Tem que bater meta, né? E acaba que vê os funcionários e vê a motivação dos funcionários como números, e não como pessoas complexas, né? Então, às vezes, querem que o psicólogo resolva em um dia o problema que está se arrastando há mais de anos dentro da empresa. Acho que isso deve ser um grande desafio para o psicólogo lá dentro, né? Sim. Eu Mas lembro uma ainda. vez, Aham. que eu lembro de uma vez que me pediram para mandar uma funcionária embora. E aí eu falei assim, eu não vou mandar essa funcionária embora antes de ouvi-la. Me explica o que está acontecendo. Essa funcionária não está produzindo. Mas por que que ela não está produzindo, né? E aí eu fui sentar para conversar com essa funcionária. E essa funcionária estava assim com uma depressão, ela estava fazendo tratamento psiquiátrico, passando por várias situações, e ninguém ali tinha se parado para conversar com ela, nem a líder dela. E só queriam mandar a funcionária embora. Eu falei, olha, ao meu ver, eu não vou mandar essa funcionária embora. Se alguém quiser chegar nela para mandar, tudo bem, né? Vocês, não vou dizer que não, mas eu não vou fazer isso. Não acho certo por isso, né? Uhum. Expus ali a situação. Olha, essa funcionária não tá bem, a saúde psíquica dela tá péssima. É crueldade fazer isso, né? Aí, passado um pouco, eles persistiram, tudo, a gente deu um jeitinho, eu fiz até tinha uma psicóloga que eu sempre encaminhava, assim, alguns colegas que eu conversava nessa cidade que eu trabalhava, eu conseguia fazer o encaminhamento. E aí, passado alguns dias, o pessoal, nossa, mas como ela melhorou! Nossa, mas como ela tá bem, né? Às vezes esse olhar para o outro é uma pessoa que está ali. Uhum. Aquela pessoa não está bem, a organização não está. O trabalho dela não vai estar. Então, lembrei desse exemplo aí, dessa coisa que eu É. vivenciei que me marcou muito. Fica naquela coisa de querer transformar pessoas em máquinas, né? Máquinas que têm que produzir o tempo todo. E não é Hum. assim, né? Tira uma dúvida de essas empresas que têm planos de interação com os funcionários. Por exemplo, nós temos empresas aqui que construiu creche do lado né, do prédio da empresa, para que as mães pudessem deixar seus filhos ali enquanto trabalhavam. Outras empresas têm esses programas de parceria com fisioterapeutas para evitar alguns problemas de postura, por exemplo. Esses programas que são inseridos na empresa pensando no bem-estar do funcionário. O psicólogo está ali no meio também, ele que orienta esses trabalhos, ele que tem essa visão da necessidade desses trabalhos. Olha, dependendo da empresa,
do tamanho dessa empresa, muitas vezes o psicólogo ele pode ajudar nisso. Mas existe a área da psicodinâmica do trabalho, que aí o psicólogo ele vai trabalhar ali junto com, muitas vezes, com o médico do trabalho, com segurança do trabalho, com essa equipe, né, que fica ali para cuidar da saúde mesmo do trabalhador de forma um pouco mais subjetiva. E aí, assim, o psicólogo ele tá junto. O psicólogo organizacional, às vezes, não consegue dar conta dessa demanda, de olhar isso. Mas quando consegue, ótimo, muito bom. Mas às vezes é tanto serviço que não dá. Mas muitas das vezes o psicólogo ele pode sim estar junto, orientando tudo isso. Eu tive a oportunidade no meu estágio de psicodinâmica do trabalho de trabalhar com uma equipe assim, com técnicos de segurança do trabalho, com médicos do trabalho, com fisioterapeuta, e era eu e mais uma colega ali realizando os atendimentos psicológicos. E a gente trabalhava orientado, e muitas vezes a gente chegou a fazer reunião com o setor, nosso setor ali, para direcionar. Muitas vezes, né, eu tinha conversa com o médico, explicava para ele um pouco da situação e pedia para ele fazer uma análise ali, né, ver se tinha necessidade de medicamentos, e chegar até pedir exame para ver como que estava ali aquela questão mais fisiológica, vitamina do paciente, enfim, todas essas coisas. Então, aí o psicólogo, na psicodinâmica do trabalho, consegue ter esse olhar mais voltado para isso. Uhum. Mais facilidade, porque ele se volta de um pouco mais de forma subjetiva. Uhum. Então, o psicólogo dentro da organização, ele pode propor, chegar no líder e falar, olha, acho que seria bacana implementar tal projeto aqui. Pode sim. Bacana, muito bom. Que E bom, é né? Sim. contexto. Que bom que tem esse olhar para a saúde mental, né? A psicodinâmica do trabalho oferece muito isso, né? Olhar para a Uhum. saúde mental do funcionário, do grupo. Muito bacana. É um tema, assim, que a gente passa corriqueiramente, né? Não se fala tanto sobre isso. E eu acho que existem muitos mitos sobre o que o psicólogo faz dentro da empresa, né? Então, a intenção dessa live de hoje era justamente desmitificar, tirar essa ideia do mito de que psicólogo está na empresa, tem que fazer terapia com funcionário, essas coisas, mandar funcionário embora, né? Psicólogo não tem que fazer essas coisas, né? Tem papéis definidos para o psicólogo dentro da organização, né? Uhum. E é até bom para o funcionário saber disso também, para ele saber o que ele vai ter ao chegar no psicólogo, né? Ele não vai ter a terapia, mas ele vai ter um acolhimento, um direcionamento, né? Sim. Algo para isso. Sabe uma coisa, assim, que às vezes eu via que no início as pessoas tinham um pouco de medo de mim mesma como psicóloga ali, porque muitas vezes tem esse olhar do psicólogo como aquele que fica do lado do líder, aquele que vai mandar embora, aquele que fica te espiando, que fica te analisando. Qualquer erro e deslize seu, você tá perdido. E claro, não vou dizer que isso não existe, porque infelizmente a gente não garante a ética de ninguém. Mas assim, um psicólogo ético, ele tem que estar ali para trazer esperança, para trazer realmente saúde e muitas vezes longe do medo, né? E aí, quando as pessoas, e é interessante que quando as pessoas elas ganham a nossa confiança, a gente ganha mesmo, a gente ganha a confiança deles. E aí, a pessoa, eles olham pra gente, eles fazem assim, eles, né, tem aquele, ele olha, te conversa, chega com você sem medo. Então, muitas vezes tem esse medo do psicólogo. É, então, até é interessante trazer isso para as pessoas, não precisa ter medo do psicólogo. Igual eu estou trazendo, eu não garanto a ética de ninguém, mas se é um psicólogo responsável e comprometido com a profissão, ele não vai ficar ali interessado em ficar contando aquilo que você está trazendo para ele, as queixas que você está trazendo para ele, até mesmo do seu setor, para que seu patrão mande ele embora. Ele vai fazer essa escuta peneirada. Ele vai trazer aquilo que do que você falou pode vir como melhora para o setor. Então, deixo aí também esse adendo, porque era algo assim que eu via muito presente. Realmente, né? A gente não fica analisando 24 horas. Não. Isso é outro mito, né?
Às vezes as pessoas falam assim, ah, você está me analisando, né? Os amigos brincam, né? Você está me analisando. Eu falo assim, olha, eu só analiso em horário comercial e dentro do meu consultório. Tem essas coisas, assim. Somos pessoas, né? É, Edi, muito obrigado pela sua participação, viu? Acho que ficou mais claro aí nessa questão dos mitos, né? Desmitificamos algumas coisas. Eu acho importante você ter trazido algumas situações que você passou também para as pessoas enxergarem isso, né, com mais clareza do que é o psicólogo no ambiente de trabalho, né, na organização. Como que é esse psicólogo, né? Acho que isso fica mais claro para as pessoas, né? Muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado mesmo, gratidão. Feliz Dia do Psicólogo, muito sucesso para você. Desejo muito trabalho, muito sucesso. E, amém. e eu selecionei bem a dedo, assim, estava falando para a Mari na live anterior, né? Foi muito bem selecionado. Pensei muito nos profissionais que eu queria convidar, porque não é só uma live, né? São profissionais que eu confio muito em você, na Mari, na Rose, que vai vir daqui a pouquinho. Então, são profissionais que ao longo do dia, assim, para falar, eu escolhi a dedo mesmo. E eu acredito muito no seu trabalho. Você sabe disso que eu encaminho muitos Obrigada. pais para você, né? Os pais dos meus pequenos eu encaminho para você, para Mari. Então, Obrigada. gratidão, gratidão por trazer essa experiência para a gente, viu? Obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, sucesso. Queria agradecer o pessoal que participou também. Esse horário, geralmente as pessoas estão trabalhando, estão nas empresas, nas organizações, mas o pessoal me cobrou ontem se vai ficar salvo, né? Então vai ficar salvo sim, tá bom? Vai lá pro canal SOS Infância no YouTube. Então vocês podem ver depois as dicas aí, as Rita. coisas da Edmara. Aproveitando, né, queria também agradecer pelo convite, fico muito, muito grata mesmo. Obrigada pelo pessoal que participou e agradecendo também pela sua iniciativa, né, de se colocar aqui e de preparar esse momento. Realmente é uma temática muito importante. E eu nunca nem tinha parado para pensar dessa forma, de expor isso para as pessoas, de trazer dessa forma. Então, assim, agradeço também pela sua iniciativa e por essa colaboração que você faz aí, que chega até as pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. A Tainá acabou de entrar. A Tainá foi uma aluna de consultoria, né, Tainá? E ela tá nesse caminho também, com um pezinho na clínica e um pezinho na organizacional. Tá decidindo. Então assiste a live depois, viu, Tainá? Vai ficar gravado aí, vai ficar salvo. Assiste, talvez te ajude em algumas questões. Pessoal, boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Às 21 horas temos live. Às 19h30 também tem, só que lá no Facebook, que eu vou estar com o pessoal lá da cidade de Bom Repouso, né, falando sobre a adolescência. Então, obrigado pela participação. Gratidão, Edmara, mais uma vez. Fiquem com Deus. Bom trabalho para vocês. Bom Bom trabalho. trabalho. Tchau. Tchau, tchau, Elenzita.